Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e Ele quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que o Senhor Jesus hoje possa estar derramando sobre você ricas bênçãos sem par. Não sei quais são os seus problemas, necessidades, não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando, mas eu quero, através dessa palavra, te dizer o seguinte: continue. Continue marchando, continue caminhando, continue enfrentando, continue lutando, continue crendo que o Senhor pode mudar a tua história, que o Senhor pode transformar a tua casa, que o Senhor pode libertar, curar, salvar, que tudo foi feito por Ele, para Ele, e que Ele tem poder de fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Creia no sobrenatural, creia que o Senhor pode transformar, renovar, restaurar, salvar, curar, ressuscitar. Deus é fiel e Ele é tremendo. Talvez você esteja enfrentando um dia de sofrimento, um dia onde você não sabe mais a quem pedir, para quem clamar, para quem falar, o que dizer. Mas eu quero te dizer, não pare de olhar para a tempestade. Pare de olhar para a escuridão da noite, pare de olhar para o vento que sopra, pare de olhar para as ondas que se levantam e volte seus olhos ao Senhor. O apóstolo Pedro, quando ele estava no barco e junto ali com todos os outros, que eles viram Jesus caminhando sobre as águas, o tremor e o temor veio sobre os seus corações, porque eles não sabiam que era Jesus quem caminhava, quem pairava sobre as águas. E eles não entenderam e começaram a gritar de medo, de pânico, de pavor. Mas Jesus acalma o coração dizendo: não temas, sou eu. E Pedro ali, ele se diferenciou dos outros porque mesmo com medo, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele tomou uma posição de ousadia. Ele diz para o Senhor: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá. Deixa eu andar como o Senhor está andando. Deixa eu fazer o que o Senhor está fazendo. E Jesus falou com ele: vem. E ele começa a andar na água. Ele pisa e ele vê que está firme. E ele começa a caminhar. Só que a Bíblia diz que quando ele está indo em direção ao Senhor, quando ele está caminhando, a tempestade continuou, a noite continuou, o vento continuou, tudo já estava acontecendo antes dele pisar na água. Porém, quando ele estava caminhando em direção ao Senhor, ao invés de continuar olhando fixo nos olhos do Senhor, ele olha para o lado. Ele vê o vento, ele ouve o vento, perdão, ele vê a escuridão da noite, ele consegue ver o barulho das ondas, ele consegue mensurar ali o perigo que ele estava correndo, e por ter tirado os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Só que quando ele começa a afundar, ele faz de novamente aquilo que é correto, aquilo que muda a sua vida. Ele diz: Senhor, socorre-me, porque eu estou afundando. E Jesus estende a mão e o põe de pé. Eu quero te dizer que como Jesus estava tão próximo de Pedro, num pior momento da sua vida, que foi quando ele começou a afundar, ele está próximo de você. Parece que não, parece que está distante, parece que ele está ao longe, parece que nunca vai chegar. Mas quando as coisas começarem a ficar terríveis e você não souber o que fazer, dobre o seu joelho. Comece a chorar e a clamar diante do Senhor e pedir: Senhor, socorre-me. Porque Ele vai entrar na tua causa, Ele vai entrar na tua necessidade, Ele vai entrar na tua situação e Ele vai mudar a tua história. Na palavra também tem uma outra pessoa que eu admiro muito a história dela, que é a da rainha Esther. A rainha Esther, ela era uma moça pobre, que havia perdido tudo. Quando Israel foi levado cativo para dentro da Babilônia, ela foi com seu tio, porque a sua família foi morta na guerra.
e só ficou ela. E para ela não havia esperança, porque a tristeza, a dor da perda existia. E quando ela está ali dentro do cativeiro, sai um edital do rei e todas as moças bonitas e formosas, virgens, são levadas à força para dentro do palácio, para serem apresentadas ao rei Assuero. E ela foi junto. E a Bíblia diz que quando chegou a vez dela de ser colocada diante do rei, como ela se diferenciava de todas aquelas meninas, de todas aquelas mulheres, ela também se diferenciou diante do rei. E o rei a escolheu como rainha e a consagrou como rainha. Só que Israel começou a passar problemas, começou a passar luta, começou a passar situações, porque o inimigo ele não para, todo dia ele maquina um mal maior contra aqueles que servem ao Senhor. O inimigo ele não quer te matar porque você pertence à igreja tal, ao ministério tal. O inimigo quer te matar porque você é um ser humano feito por Deus, imagem e semelhança do Senhor, e ele nos odeia. Então ele nunca vai dormir, ele nunca vai parar, ele sempre vai tentar contra a nossa vida, ele sempre vai nos colocar pedra de tropeços, ele sempre vai ter uma tentação, ele sempre vai ter uma articulação, ele sempre vai ter uma ideia para tentar destruir a nossa vida. Assim foi com a rainha Esther. Satanás se levanta contra a nação de judeus, tentando matar todos através de Haamã. E ali o seu tio começa a, junto com os outros judeus, a andar com pano de saco e cinzas, a se humilhar, a entrar em desespero pela situação e pela adversidade que se levantou contra toda uma nação. E ela manda perguntar do que se trata. Ela tenta ajudar Mardoqueu. E a palavra que ele manda para ela é: olha, se de todo te calares, talvez nós, os que estamos por aqui, o Senhor levante uma outra situação que vai livrar-nos. Mas você e a casa de seu pai, porque ela era a única que restava dos dela. Se ela morresse, morria a descendência dos seus pais. Se ela perecesse, pereceria a história dos seus pais. E ali ele chama a atenção e fala: será que você não foi colocada aí para o dia de hoje? Talvez a luta está difícil, talvez o seu momento está difícil. Mas será que Deus não está te colocando aí, não foi te colocado, você foi colocado nesse lugar, nessa situação? Não só por você, mas por toda a sua casa? Será que você não se colocou diante dessa pregação, diante dessa palavra que está saindo dos meus lábios, para que Deus mude a sua história e através da sua vida Deus alcançar a sua família? Será que o momento que você está vivendo hoje não é Deus trabalhando para que toda a sua casa seja transformada? Eu quero te dizer, não desista. Ainda que a situação esteja adversa, ainda que você não esteja entendendo o seu momento não é a sua história. O seu momento é só um tempo. Firme-se na palavra do Senhor, busca em Jesus o socorro, clame, faça como Pedro, faça como Esther. Consagre a sua vida ao Senhor, vamos estar orando, vamos estar buscando. A oração tem poder, Deus responde ao coração contrito e aflito. Vamos interceder pela nação, vamos interceder pelos nossos familiares, vamos interceder por aqueles que estão sofrendo, vamos abrir a nossa boca e clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Vai acontecer coisas ruins? Vai ter tempos difíceis? Vai, porque Deus não mentiu. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não volta atrás, Ele não se esquece da nossa vida. Ele está conosco no momento de maior dificuldade,
como ele está conosco caminhando sobre as águas, ele também volta e nos coloca dentro do barco. E ele entra no barco conosco, e ele está no barco conosco. Então não se desespere, não perca a sua saúde, não perca a sua paz. Se entregue, se renda, se prostra diante do Senhor. E que Deus possa, através dessa palavra, falar ao teu coração no dia de hoje. Ei, eu estou aqui. A minha mão não está encolhida para que não te possa socorrer, nem os meus ouvidos agravados para que não te possa ouvir. Eu posso transformar a sua casa, a sua vida, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu auxiliador, o teu socorro, aquele que te sustenta, aquele que te liberta, aquele que te cura e aquele que te salva. E eu quero deixar essa palavra para a meditação do teu coração e do meu. Ela está escrita no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Querido, querida, é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. É tempo de nós colocarmos os nossos joelhos no chão. É tempo de jejuar, consagrar, buscar a direção do Pai. Os tempos são difíceis, as coisas estão acontecendo, são bíblicas, estão escritas no livro da vida. E nós sabemos que no mundo teremos aflições. Mas para ter bom ânimo, para ter força para passar por elas, para ter sabedoria, entendimento e discernimento, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que nos posicionar diante daquele que pode todas as coisas. Que o meu e o teu coração esteja voltado no dia de hoje à palavra de Deus, que não falha, não cai por terra e não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Que ela possa te despertar no dia de hoje, para que nós possamos entender que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que quando nós nos colocamos à disposição, quando nós nos colocamos na posição de vaso desemborcado, ele nos enche com a unção, com o óleo da unção e traz sobre a nossa vida libertação, proteção, salvação, transformação. Eu quero te animar e dizer: não desista, não pare. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, não olhe para a escuridão da noite. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é Senhor, Ele é Deus, poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos. Fica firme, não desanime, vamos orar, vamos clamar, que esse mal que tem se levantado contra a humanidade vai cair por terra, que esse mal que tem se levantado contra as famílias vai cair por terra, que esse mal que tem se levantado contra as vidas vai cair por terra, porque o Senhor continua o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Confia na palavra do Senhor, confia no nome do Senhor. O diagnóstico foi para a morte, não interessa. As palavras foram ofensivas, não interessa. A situação está adversa, não interessa. Confia na palavra do Senhor. Ele continua o mesmo. Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Vamos continuar firmes, clamando pelo sangue de Jesus, clamando pela presença do Todo-Poderoso, pedindo para Ele libertação, salvação, transformação, porque Ele pode mudar assim a nossa história. Que Jesus te abençoe e te guarde no dia de hoje, que nós possamos confiar e dar crédito à palavra de Deus. E se você me ouviu até aqui, louve e agradeça a Deus pela tua vida e te peço, deixe seu like, compartilhe a mensagem com aquele que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E se você ainda não é inscrito, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Se inscreva no nosso canal, não vai lhe custar nada, você só vai nos ajudar a crescer e a alcançar mais vidas que precisam ouvir que Jesus é Senhor e Rei e que Ele pode salvar, transformar, libertar e curar. Eu agradeço,
e peço a você que tem no dia de hoje reverência, fé e confiança no único poderoso para transformar e libertar, o Senhor Jesus. Fica na paz. Que Jesus te abençoe. Ah, mais uma coisa, não se esqueça, seja você uma bênção.